Muitíssimo obrigada. A gente vai chamar, fique por aqui com a gente vai chamar o Montezuma, já está conectado com a gente agora, é por telefone, né, Giovana? Montezuma, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu falava no momento que você caiu, como a gente está feliz porque já conheceu o seu nome de algum tempo e finalmente você está aqui com a gente para falar um pouco sobre Porto Velho, que decidiu ontem nas urnas que o Léo é o novo prefeito da cidade, com 56,18% dos votos, derrotando a candidata bolsonarista Mariana Carvalho, né? O Montezuma está conectado? Ai, meu Deus. Pronto, pode falar, Montezuma. Opa. Se você me ouviu. Ouvi. Pois é, então como é que ficou aí o quadro dessa disputa direita com direita, porque era Podemos com União Brasil, mas era uma direita que fez suas estratégias até chegar finalmente à prefeitura, que é o caso do Léo, que saiu vencedor, e a Mariana Carvalho, que tinha apoio da máquina, tinha apoio do Bolsonaro, mas foi derrotada, né? Exatamente. Boa tarde a todos da Band News, boa tarde aos demais participantes. É o seguinte, essa candidatura da Mariana Carvalho teve as bênçãos do casal Bolsonaro, que veio a Rondônia, a Michele foi aqui em Paraná, Jair Bolsonaro foi aqui em Paraná também e veio a Porto Velho apoiar a Mariana. Além desse apoio de Jair Bolsonaro e de Mariana, o governador jogou todas as cartas. O governador Coronel Marcos Rocha, ele é coronel da Polícia Militar, está no segundo mandato. Todas as cartas na candidatura de Mariana, que reuniu 13 partidos junto com a sua coligação. E o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, ele não escondeu de ninguém durante a campanha, e ele tem um sonho já. Ele, com esse promotor de justiça, né, ele teve um sonho, e tem esse sonho, acalenta ser governador das próximas eleições. Só que agora melou o caminho, né? Agora, Porto Velho. Vejam só, um município com 34 mil quilômetros quadrados. Aqui cabe as populações de Israel, da Palestina, da Bélgica, de Alagoas, de Sergipe, todas juntas, né? Na reta do Abunã, que fica no rumo do estado do Acre, temos alguns distritos. Não é só a capital Porto Velho, então, que votou. Esses distritos têm queixas contra aquilo que eles caracterizam de abandono do poder público. O atual prefeito, na capital, ele asfaltou diversos bairros periféricos nos últimos 2 anos, e há décadas essa cidade não tem esgotos. Nós não temos 10% de saneamento básico, a exemplo de muitos outros municípios e de capitais amazônicas. Então, nós somos uma cidade sufocada ainda. Então, o que aconteceu? O Léo Moraes, apenas filiado ao Podemos, conseguiu, no segundo turno, derrotar a Mariana. Mas houve um fenômeno aqui. Isso ele coligado, segundo ele disse, né, com o povo, com líderes de bairros e não com partidos. Você me falou, Montezuma? Oi, Montezuma. Alô? Você me falou que teve um debate em que o Léo foi questionado por um jornalista aí em Porto Velho, de quem ele tinha apoio. E aí ele foi citando pessoas de comunidade, de bairro, não foi isso? Isso. Num dos últimos debates do segundo turno, o Everton Leone, pode falar o nome do canal aqui? Claro, fique à vontade. O Everton Leone do canal da TV, SIC TV, né, Record, perguntou para ele de quem ele recebia apoio no segundo turno, né? Esperando que a resposta fosse que ele nominasse partidos, né? Mas ele, surpreendentemente, disse, olha, eu tenho apoio do fulano no residencial tal, do outro fulano no bairro tal, do ciclano no bairro tal, e foi nominando pessoa por pessoa, líder por líder, que o apoiava. Agora, de tudo, fica uma grande incógnita aqui em Porto Velho. Nós temos 362.338 eleitores que poderiam votar nas eleições de domingo. Mas 30,63% não compareceram. O que significa? 110.962 pessoas, segundo o TRE de Rondônia, terão que justificar os votos, essa ausência, né, em 60 dias. Né? Esses votos todos são
superiores aos votos da Mariana, do União Sim. Brasil. A Mariana obteve 105.406 votos e perdeu para o Léo Moraes, que teve 135. 35.118. 35.118, né? Isso. Então significa o quê? Que esses votos em branco e esses nulos, que somaram 7.143, e mais os votos em branco, 3.619, somando isso aí, com essas 100 mil ausências, tem alguma explicação. Eu conversei com 2 jornalistas antigos, um deles que se formou aí em Manaus e trabalhou muitos anos aqui, inclusive nos tribunais de contas e de justiça, o Abidoral Cardoso, e ele acredita que foi o discurso desses 2 candidatos. A Mariana, União Brasil, apoiada pelo PL, mais 11 partidos, totalizando 13 partidos, contra o único do Podemos. Os 2 omitiram-se no final, no calor do debate, omitiram-se em relação ao clima. A população de Porto Velho esperava um afago, esperava talvez assim um consolo, porque na Covid foi aquela brincadeira que o Bolsonaro fez com as pessoas, imitou as pessoas sufocadas, as pessoas morrendo, e aqui nós tivemos 2 meses de temperatura de 37, 38 graus, às vezes mais que isso, chegamos a 40. E o que aconteceu? Isso aí não apareceu no debate. Os 2 se digladiaram do debate. O eleitor pode ter pensado assim, segundo analisou o Abidoral Cardoso: olha, eu não vou votar, para que eu vou votar? Meu voto não vai pesar, ele não agradou a mim, nem a minha família, todos nós sofrendo aqui, enchendo os hospitais, crianças e adultos, as crianças fazendo inalação no Hospital Cosme Damião, que é o único aqui. A cidade não tem ainda um hospital regional, que prometeram aqui há 2 governos, que é o Hospital Regional com 370 leitos, o chamado Euro, Hospital Regional de Rondônia. Até Cacoal, que fica a 500 quilômetros de Porto Velho, tem um hospital para receber as pessoas doentes de todas as doenças. Aqui em Porto Velho, o que aconteceu? O próprio governo estadual, ele comprou 2 aviões apaga-fogo e entregou esses aviões para o grupo de operações aéreas, que é ligado aqui ao Corpo de Bombeiros, quando os incêndios já estavam no fim. Então, se é o país da piada pronta, estamos vendo que sim. Por quê? Esses aviões chegaram, o fogo já havia terminado, inclusive no Parque Estadual de Guajará-Mirim, onde houve mais de 60% de devastação nesse parque. Então, o que aconteceu? No primeiro turno, o Léo Moraes prometeu manutenção de parques e reservas naturais, recursos hídricos, incentivo à preservação da floresta em pé, tudo discurso. Limpeza de igarapés e córregos, cada eleição é a mesma coisa. Nós temos muitos canais, a cidade é fedorenta, igual Paris, nos tempos em que o Rio Sena era mais poluído do que é hoje. Então a Mariana propôs o quê? Recuperar as áreas degradadas, os rios e igarapés, preservação dos recursos hídricos também, água para todos, mas isso aí vem dentro daquele princípio da universalização do saneamento e da água, né? Propostas dos objetivos do milênio, não cumpridas até hoje. Então, resumindo, o prefeito atual, que queria ser governador, ou ainda quer talvez, né? Em 2026 ele asfaltou até formigueiros em Porto Velho. E aí a Mariana sairia para governo na próxima eleição, se ela fosse uma boa prefeita, fosse uma boa administradora. Mas aí não contou, não combinou com o governador Marcos Rocha, que quer ser senador da República, e nem com o chefe da Casa Civil e o irmão dele, os irmãos Gonçalves, Sérgio Gonçalves, que é vice-governador, e o Júnior Gonçalves, que é o chefe da Casa Civil. O Sérgio tem pretensão para ser governador também. Então houve um racha fantástico no governo no segundo turno, apesar da máquina, né, de todos estarem com seus grupos de WhatsApp trabalhando dia e noite para a candidata Mariana. O poder eu não sei se é poder, né? A influência do Bolsonaro e de sua esposa e a influência do governador. Mesmo assim, no segundo turno, já eleitos os vereadores, né? Quase todos os vereadores bolsonaristas simplesmente
ela não conseguiu, com tudo isso aí, vencer a máquina palaciana. E a máquina palaciana, no final, rachou. Sim. Rachou por causa dos interesses, então, do vice-governador, dos interesses de um candidato a derrotado, que seria candidato a prefeito, deputado federal, Fernando Máximo, que arrastou toda a votação para o Léo Moraes. Ele se bandiou por lado do Léo Moraes, machucado, ferido e magoado, como está até hoje, e aí a votação do Léo superou. Mas esses 100 mil, essas 100 mil abstenções, 7 mil e poucos que anularam o voto, tem alguma resposta, segundo analisou o jornalista Abidolão Cardoso e o jornalista Carlos Esperança também, que chama de efeito manada. São jornalistas antigos aqui que analisam a cada eleição. Eles chamam traição, as decisões de última hora, e eu classifico agora, na minha modesta opinião, o discurso. Quer dizer, as pessoas querendo ouvir um consolo, o Estado pegou fogo, 52 municípios, aí os aviões chegam de última hora. E aqui nós temos, então, 7 vereadores que renovaram os mandatos, o Republicanos fez 4, o União Brasil fez 3, o PL 3, o PSDB 3. Os tucanos estavam mortos aqui em Porto Velho. De repente ressurgiram das cinzas, que nem fênix. 3 vereadores. O Avante fez 2, o PRTB 2, o PSD 2, o Agir 2, o PP 1 e o PRD 1. O PT não fez nenhum. E o fenômeno interessante aqui é que o candidato PDT, o Célio, ele se bandiou para a Mariana, dizendo que a Mariana aceitou partes do programa dele, né? Então é uma conversa que ninguém acreditou, né? Então seria aqui a esquerda representada, né? Porque os demais, os verdes de Rondônia e a oposição do PT não tiveram nem 2 mil votos para fazer uma diferença. Então, infelizmente, os resultados foram esses para eles, né? E brotou essa incógnita, então, para identificar a insatisfação do eleitorado de Porto Velho com relação ao discurso dos dois na reta final. Muito bem, olha... Agora, pode falar. É bem possível que o PT vá ter espaço com o Léo Moraes. O senador Confúcio Moura também, que não se declarou muito, mas apoiou o Léo Moraes, é o presidente da Comissão de Infraestrutura, onde todas as obras são analisadas, onde todos os presidentes e diretores de agências de desenvolvimento, agência de energia elétrica, agência de mineração, todos eles são sabatinados no Senado, né? O próprio DENIT, né? A discussão a respeito da estrada Manaus-Porto Velho, BR-319, tudo passando por aqui, né? O porto de Porto Velho, que tem uma capacidade para 5 milhões de toneladas de cargas, a drenagem do Rio Madeira, tudo isso tem a influência desse senador que apoia o governo Lula. Então, o Léo não é bobo, ele não vai virar as costas para Brasília, como muitos viraram, inclusive o governador de Rondônia, que até hoje não fez uma visita ao senador, presidente da comissão, uma das mais importantes do Senado, né? Porque tem até a CCJ, a Comissão de Economia e essa de Infraestrutura. Então, mesmo assim, conseguiram 600 milhões aqui para o DENIT sobreviver em Rondônia. E o Léo precisa disso. Como eu falei, o município aqui é gigante, 34 mil quilômetros quadrados, um dos maiores do país. E tem essas agruras dos distritos. O povo sofre. E sofreu muito com as queimadas e tem gente doente até hoje, tem gente com as sequelas. Sim. Esse é um quadro razoável, assim, que a gente possa avaliar, né? E nada melhor do que janeiro, fevereiro de 2025 para a gente ver realmente se todas essas promessas de campanha, notadamente as ambientais e as de saúde, sejam cumpridas. Porque a gente está cansado de ouvir promessas das áreas de segurança, de saúde, tem as disposições constitucionais, tem as promessas de aumentar esse percentual de investimento em educação e saúde, mas Porto Velho precisa de tudo, inclusive de segurança. Verdade. Olha, Montezuma, excelente o resumo que ele faz para a gente desse quadro político lá em Porto Velho, do resultado das urnas. Professor Afrânio, nós temos ali, com esses dados todos, uma derrota de 3 máquinas ali. E esse eleitor de Porto Velho, será que vai dar algum indício para a gente de um outro caminho para as capitais da Amazônia? Porque ele decide derrotar, seja anulando voto, votando em branco, ou seja, se manifestando por um outro candidato que não está com nenhuma dessas máquinas, a máquina Bolsonaro, a máquina municipal e a máquina estadual.
que dá para fazer de leitura nesse momento, desse quadro? Então, mas no Brasil eu acho que as máquinas, em sua maioria, venceram de alguma forma, ou a máquina estadual apoiando o candidato, ou a máquina municipal fazendo um sucessor ou reelegendo. Agora, interessante, nas questões de Porto Velho, que são parecidas com o que aconteceu em Manaus, eu destaco a questão das abstenções. A abstenção nessa eleição de segundo turno em Manaus só foi superada por 2020, quando havia a pandemia da Covid-19. E nós tivemos aqui quase 25% de eleitores que não compareceram. Em números absolutos, alcança a cifra de 338.252 eleitores que não saíram de casa ou que não estavam aqui em Manaus por causa do feriado prolongado, porque eu imagino, eu tenho plena convicção que esse feriado prolongado, ele potencializou, digamos assim, essa abstenção. Isso, em tese, prejudicou o candidato da direita mais radical, que aqui era o capitão Alberto Neto, do PL, uma vez que o seu eleitorado tem não uma maioria, mas entre os com maior poder aquisitivo e mais conservadores, evidentemente, o capitão Alberto Neto ganhava nesse segmento de eleitores. E esse foi o segmento que mais se absteve de votar. Então, nós tivemos aí 23%, quase 24%, na verdade, foram 23,39% de eleitores faltosos. Só para vocês terem uma ideia, isso representou cerca de 70,57% dos votos do próprio capitão Alberto Neto, que teve 479.297 votos, perdendo para o prefeito Davi Almeida, que se reelegeu com 576.171 votos. Esses mesmos faltosos representam quase 60% do eleitorado de Davi Almeida. Ou seja, foi bem relevante e bem impactante na eleição de Manaus, e eu percebo que também na eleição de Porto Velho, conforme narrou o Montezuma. Exatamente isso, assim, a gente dá para fazer comparações desse quadro, porque as estruturas de poder, né, dessa direita, elas vão tendo semelhanças. Eu só me chama muita atenção a diferença do comportamento do eleitorado de Porto Velho. E assim, eu pretendo, num outro momento, a gente chama de novo Montezuma e cada um dos nossos convidados de hoje para a gente detalhar algumas dessas características diferenciadas nessas capitais.